Bem-vindo à rodada de entrevistas da revista Tintas e Vernizes. Um novo canal de comunicação e um jeito novo de entrevistar e levar informação mais rápida a você, internauta e leitor da revista Tintas e Vernizes, e também a toda a cadeia de tintas do mercado brasileiro. Bem, hoje eu vou falar sobre inovação e, mais especificamente, sobre pesquisa e desenvolvimento em insumos, tecnologia e novos produtos da Rhodia. A Rhodia é uma empresa do Grupo Solvay que completou 100 anos no Brasil em 2019 e é um dos mais relevantes players internacionais em materiais avançados e especialidades químicas. A empresa é uma empresa de vanguarda que atua fortemente em pesquisa de desenvolvimento, trazendo inovação, comprometimento com a sociedade e a sustentabilidade. Para falar sobre inovação, mercado de tintas, lançamento de produtos, pesquisa e desenvolvimento e perspectivas diante do atual cenário aqui, estão conosco hoje Leandro Gomes, gerente de mercado de coatings da Rhodia Solvay. Boa tarde, Franceli. Muito obrigado Leandro. pelo convite. Um prazer passar esse tempo com vocês. Obrigada a você por estar aqui conosco e conversar um pouco com os nossos internautas. Bem, está conosco hoje também Bruna Sampaio, pesquisadora do Laboratório de Coatings da Rhodia Solvay. Boa tarde, também agradeço pelo convite. Bruna, obrigada por estar aqui, falar com os nossos internautas. Bem, vamos falar então, pessoal, sobre inovação, lançamentos, novos produtos. Eu gostaria de perguntar para você, Leandro, como que a área de coatings da Rhodia enfrentou ou está enfrentando esse período de pandemia? E como que a Rhodia agora se posiciona, tendo em vista que já se fala em recuperação das atividades do setor de tintas e revestimentos? Sim, não, excelente pergunta. Eu acho que no início da pandemia realmente foi um momento de pouca visibilidade para todos os mercados, e esse foi o maior desafio que nós enfrentamos. Entender como que a construção civil iria enfrentar esse momento, o mercado de tintas em geral, sendo considerado, né, em alguns momentos não sendo considerado um mercado essencial. Então, eu diria que o maior desafio, né, no início da pandemia foi entender como que nossos mercados eles iriam se comportar durante a pandemia, né, e como que a gente conseguiria agir nesse momento, tá? Então, no primeiro momento, a gente teve bastante dificuldade de ter essa visibilidade a curto, médio prazo. Como nossos clientes iriam reagir a nível de produção, a fazer realmente algum tipo de baixar o nível de produção, e perto, né, e graças às atividades que a gente tem junto ao nosso cliente, graças às ferramentas virtuais que nós temos, digitalização, eu acho que o que foi mais importante foi a gente ficar perto do cliente através dessas ferramentas, entender o que estava acontecendo com cada um deles, o que eles esperavam, para que a gente internamente pudesse reagir a nível de capacidade, importação de produtos, importação de matéria-prima, tentando realmente com que a gente não criasse nenhuma ruptura na cadeia de tinta, né, de fornecimento, né. Importante ressaltar que hoje o mercado o qual eu e a Bruna a gente está representando aqui é o mercado de tintas base água da Solvay, tá? Focado realmente em decorativas, em tintas decorativas arquitetônicas. A preocupação, então, foi no desabastecimento, né? Vocês correram atrás para que o cliente não ficasse sem ser atendido, é isso? Exatamente, perfeito. Eu acho que como essa crise chegou de uma forma muito inesperada, teve um tempo de adaptação de todos, entender como todos seríamos impactados, e cada cliente nosso, ou o mercado de forma geral, reagiu de uma forma. Então, a gente teve que se adaptar de acordo com as informações que a gente recebia de nossos clientes, para realmente estar alinhados, para a gente poder prever e atuar de forma que a gente pudesse atender a demanda dos nossos clientes nesse momento tão difícil de prever a curto e médio prazo. É verdade. Ô, Leandro, diante de tantas incertezas, como atuar como um fornecedor de insumos no mercado de tintas? Quais estão sendo os desafios do momento para esse mercado e quais são as soluções que vocês encontraram? Não, ok. Bom, em relação volta um pouquinho, né? Então, em relação ao fornecimento, a gente encontrou realmente ficar muito perto do cliente e não parar todo o nosso trabalho de projetos com os nossos clientes e desenvolvimento do nosso laboratório de R&I, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então, acho que isso foi um fator chave para que a gente pudesse continuar no mercado e promovendo
cada vez mais os nossos produtos de forma a abastecer o mercado. Quando a gente fala do quais as interseções, como a gente atuar nesses insumos, a gente cada vez mais tentou trazer soluções, sempre focado em custo-benefício, então cada vez mais o mercado procura performance, coisas diferentes, tecnologias novas, alinhados com custo, claro, que é um tema que todos sempre tocam, então isso foi um approach diferente que a gente veio no mercado, trazendo cada vez mais soluções sustentáveis, né, para que a gente pudesse atender essas demandas e poder dar continuidade nos negócios para o mercado. Entendi. Ô, Bruna, por falar em soluções, como que a parte de laboratório está trabalhando diante desse novo cenário? O suporte técnico ao cliente, por exemplo, ele foi reestruturado de alguma forma? Bom, voltando um pouquinho lá atrás, em março, no começo da pandemia aqui no Brasil, eu acredito que ainda todo mundo estava tentando entender o que estava acontecendo. A gente sabe que é um cenário bastante difícil, como vocês já comentaram. Então, assim, por conta da nossa segurança, nos primeiros meses, nós do laboratório trabalhamos mais em casa também e fomos retornando aos poucos às atividades de laboratório. Mas eu acredito que, principalmente por conta dessa digitalização, de todas as ferramentas que a Solvay já vinha desenvolvendo nesse sentido, então, da possibilidade de se fazer reuniões online, nós ficamos ainda mais próximos dos nossos clientes, sempre tentando entender quais eram as dificuldades e as necessidades. Então, muitas vezes nós não pudemos ir ao laboratório, mas através de pesquisas na literatura, de conhecimentos prévios nossos e do nosso time global, nós pudemos atender aos nossos clientes da melhor maneira possível tecnicamente. E de todas essas discussões surgiram, sim, novas oportunidades, novos projetos. Então, a pandemia, ela acelerou essa digitalização, fazendo com que pudéssemos acompanhar ainda mais de perto os desenvolvimentos dos nossos clientes. Falando de atualmente, de hoje, hoje o nosso time ainda não voltou 100%, nós ainda estamos trabalhando em regime de revezamento, para evitar aglomerações dos laboratórios, manter o desenvolvimento, o distanciamento social e com todos aqueles cuidados importantes que a gente já conhece, que é o uso de máscara e álcool gel. Mas a inovação ela não pode parar, os projetos não podem parar, então nós seguimos trabalhando com todos esses cuidados. E para finalizar, a gente sabe que os nossos clientes também passaram por todas essas restrições de recurso, por priorizações, então, com a retomada do nosso laboratório, nós pudemos também trazer alguns projetos dos nossos clientes para dentro de casa e auxiliar ainda mais nesse momento de dificuldade. Entendi. Ô, Leandro, quais são as perspectivas dessa área da Rhodia sobre os resultados desse ano, hein? Tem algum palpite, assim, de expectativa para 2021? Sim, a gente está sempre, a todo momento, reavaliando, né, quais são as expectativas de entrega de resultado. Então, eu diria agora, falta 2 meses para finalizar o ano, eu diria que se tudo ocorrer como a gente está planejando para os meses de novembro e dezembro, a gente tem um crescimento discreto na região, em relação ao ano de 2019, que eu diria que é bastante positivo, pois 2019 foi um ano sem pandemia, um ano normal, né, então, isso eu acho que é um crescimento discreto, mas em relação a 2019, eu diria que é um crescimento, já é bom, né, esse resultado. E num pior dos cenários, eu diria, o que a gente prevê é realmente ficar no mesmo nível de resultado do ano de 2019, não abaixo, e isso eu acho que já é bastante importante, a gente manter realmente uma entrega pelo menos flat, ou mostrando algum crescimento, num momento de pandemia, um momento que o quarter 2, o segundo trimestre, foi bastante impactado nos meses, principalmente de abril, maio e junho também, e a segundo semestre a gente conseguiu ver uma recuperação de forma que a gente consegue cobrir esse gap que foi criado no segundo quarter. Então, as expectativas são boas de ficar um pouco acima de 2019. Que já está ótimo, né? Eu considero excelente. Bruna, me diz uma coisa, para atender essa atual demanda e os novos desenvolvimentos
Dá para falar um pouquinho sobre alguns equipamentos para avaliação de produtos? Tem alguma inovação, assim, saindo do forno? Bom, o nosso laboratório, ele é localizado no Centro de Pesquisas da Solvay em Paulínia. Em Paulínia, nós temos o único centro de pesquisas da América Latina. Então, falando mais especificamente do nosso laboratório, do laboratório de coatings, ele é totalmente equipado para trabalhar com projetos de inovação, não deixando nada a desejar quando comparado aos demais laboratórios globais. Nós temos, por exemplo, 4 reatores de pequena escala para trabalhar em projetos que envolvam polimerização e emulsão, síntese de resinas, que nós utilizamos esses reatores para avaliar os surfactantes, os monômeros especiais e outros aditivos para emulsões. Nós também temos todos os equipamentos necessários para trabalhar com formulações e testes de aplicação de tintas base água e concentrados de pigmento. Aqui eu falo de dispersores, moinho, máquina de lavabilidade, medidor de brilho, espectrofotômetro para medidas de cobertura e cor, TMFF, e os equipamentos básicos como o pH-metro e viscosímetros. Além do laboratório de coatings, onde nós trabalhamos com tintas e resinas base água, dentro da nossa unidade de negócio, a Novicare, nós temos o Tecnoteam, ou o time de tecnologia. São eles que fazem o desenvolvimento em si das novas moléculas, dos novos produtos. Eles trabalham desde a escolha das matérias-primas, passando pelo desenvolvimento da síntese do produto e otimização da reação, e depois, então, nós pegamos esse novo produto e fazemos todos os testes de aplicação. E, ao final, se o produto apresentou a performance esperada, o Tecnoteam também nos auxilia na parte de escalonamento e de industrialização dos produtos. Falando ainda dos laboratórios na Solvay, nós temos também os laboratórios que a gente chama de corporativos, que são laboratórios que prestam serviço para todas as nossas unidades de negócio. Eles nos dão total suporte nos projetos no sentido de análises químicas e físico-químicas. Nesses laboratórios nós temos, por exemplo, cromatógrafos, RMN, infravermelho, granulômetro para medidas de tamanho de partícula das resinas. Nós podemos também fazer estudos de reologia para trabalho que envolvam espessantes, dentre muitos outros. Então, juntando o trabalho de todos esses times, nós conseguimos desenvolver os nossos projetos e promover todo o suporte necessário para os nossos clientes. Agora, respondendo essa pergunta com relação à inovação, sim, nós temos trabalhado bastante em projetos de inovação que envolvem o desenvolvimento sustentável, que é um dos pilares da Solvay hoje, e nós temos em andamento atualmente desenvolvimento de surfactantes API-free, com produção local. Nós temos trabalhado bastante também com emulsificação de resinas epóxi e alquídica, seguindo essa tendência do mercado em trabalhar mais com produtos base água do que com produtos base solvente. A gente sabe que assim nós agredimos menos o meio ambiente e a nossa saúde. E também, como aqui no Brasil nós temos um mercado de resina alquídica bastante grande, a gente tem apostado bastante nesse mercado no sentido de desenvolver novos surfactantes para emulsificação. E esses surfactantes, nós esperamos que eles não só façam esse papel de incorporar a água na resina alquídica, mas que também melhore a performance do produto final, do esmalte base água, pois a gente sabe que quando passamos de um sistema base solvente para um sistema base água, algumas propriedades são um pouco deterioradas. E, globalmente, nós temos trabalhado com monômeros especiais, também para esse mercado de industrial coatings, que melhorem as questões de corrosão, de resistência à água, adesão e durabilidade. Então, para 2021, nós teremos, sim, novos produtos no mercado para atender essas necessidades. Fica no laboratório de Paulínia, Isso. é isso? Legal. Leandro,
Agora, vamos falar de capacidade produtiva. A capacidade produtiva dos produtos para coachings sofreu alteração nesse ano? Quer dizer, tem algum lançamento de produto sustentável para tinta que você deseja destacar aqui para os nossos internautas? Não, excelente pergunta. Eu acho que nesse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia, teve uma adaptação, primeiramente, da questão da nossa produção. Então, a gente tem historicamente um mix de produtos que acontecem, né, e nesse momento de pandemia, a gente teve alguns produtos que se destacaram mais. Então, existiu um movimento de adaptação, tanto na produção local, quanto nos produtos importados, que a gente traz também bastante produto da Solvay Estados Unidos, Europa e também da Ásia. Tá? Agora, realmente a maior adaptação foi o que a Bruna comentou agora, está totalmente ligado com que a estratégia do Grupo Solvay, ligada a um dos pilares que é a sustentabilidade. Então nós lançamos, aumentamos a família, que a gente chama, dos produtos AP Free, que a gente chama, que é um produto isento de nonilfenoletoxilado. Isso já é uma realidade em algumas regiões e uma tendência aqui na América Latina. Então, a gente já tem um produto, ele ganhou bastante força esse ano, a gente conseguiu exportá-lo e agora a gente aumenta a família desse produto. É uma linha que se chama Rodapex PSA, produção local na nossa planta de Itatiba. Então, esse movimento foi muito interessante porque no momento de pandemia, onde muitos ainda olham somente para custo, a gente conseguiu colocar performance, a gente conseguiu colocar sustentabilidade na mesa e promover isso muito bem. Então, eu fico muito feliz com o que a gente fez, com o trabalho da Bruna e do time todo, né, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, e eu tenho grandes expectativas, não só para 2021, mas para o futuro próximo, da gente cada vez mais atuar com produtos mais sustentáveis. Legal, desejo sucesso aí, que 2021 venha cheia de lançamentos. Se Deus quiser. Bem, a Solvay é uma companhia muito engajada no aspecto social, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso com vocês. Leandro, diz uma coisa aqui para a gente, qual é o papel da Solvay com a sociedade mediante esse momento de crise de saúde e de economia? Perfeito. Como você mencionou, a Solvay tem essa preocupação muito grande junto às comunidades, nós temos diversos projetos, e num momento de crise econômica e de saúde como a gente está vivendo, foi bastante importante a gente manter e colaborar com as comunidades. Então, eu vou destacar aqui algumas das principais ações que o grupo fez com esse intuito de ajudar as comunidades. Então, na nossa unidade Fabril de Itatiba, foi produzido mais de 7 mil litros de álcool 70%, o qual foi doado para a Secretaria de Saúde e os hospitais da região de Itatiba. Então, essa foi uma ação bem bacana que a gente conseguiu fazer. Uma outra ação que eu gostaria de destacar foi a doação de mais de 4 toneladas de tecido poliamida, o qual se reverteu em mais de 200 mil máscaras de uso social. Isso foi um projeto mantido que a gente conseguiu fazer junto à Prefeitura de Santo André. E, por fim, eu também gostaria de destacar que a empresa distribuiu mais de 20 mil máscaras de proteção social, não somente para os empregados, para os colaboradores, mas para os seus familiares. De uma forma indireta, ajuda também as comunidades e, claro, visando o melhor para o colaborador. Então, essas 3 ações eu entendo que foram as principais, dentre outras, mas que a Solvay conseguiu atuar de uma forma bastante significativa junto à comunidade. Muito bom. Ô, Bruna, diz aqui para a gente, tem alguma ação que a Solvay está fazendo internamente que você gostaria de destacar? Bom, para vocês conhecerem um pouco, anualmente nós temos o Citizen Day, que é um evento interno da Solvay, que ocorre globalmente em todos os países, onde nós temos filiais da Solvay. E esse ano, por conta da pandemia, o evento vai ser um pouquinho diferente, vai ser um evento online, e o tema trabalhado vai ser a educação. Com esse evento, nós queremos fomentar a curiosidade e atrair o interesse de crianças e jovens por áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, ajudando, então, a motivar as próximas gerações de profissionais. Para envolver mais esses jovens, então, nada melhor do que ver a ciência acontecendo. Então, os eventos online, que serão feitos por funcionários voluntários, eles envolverão palestras para os filhos dos empregados, palestras para toda a comunidade, como, por exemplo, apresentação de experimentos de química, palestras sobre carreira para colégios técnicos, dentre outros eventos.
Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, por terem dedicado esse tempo a passar informações valiosas para os nossos internautas. E não saiam daí que eu vou dar um recadinho e já volto. Você acabou de assistir a rodada de entrevistas da revista Tintas e Vernizes. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para receber as próximas notificações das nossas entrevistas. Fique ligado. Assista agora um vídeo institucional falando dos 100 anos da Ródia Solvay no Brasil. Ah, a humanidade, sempre desbravando novos territórios, ampliando os limites conhecidos, ultrapassando barreiras que sequer são visíveis. É assim que ela evolui. Eu sou a Ródia, faço a química do futuro, aquela que contribui com o ser humano nessa busca incansável pela evolução. Faço parte do grupo Solvay, que nasceu em 1863 na Bélgica, revolucionando a indústria. Embarquei numa grande jornada de desenvolvimento, criando e produzindo matérias-primas e produtos que marcaram gerações. E assim venho deixando minha marca onde se vê e onde nem se imagina. Nos carros que conhecemos e naqueles com que sonhamos, nos aviões e nos smartphones. Estou na agricultura e no sabor dos alimentos, nos cosméticos e nos fios inteligentes das roupas, no setor de tintas, de petróleo, de gás, de mineração. Estou nas empresas e nas casas das pessoas. Crio soluções sustentáveis para um planeta cada dia mais populoso e com recursos mais escassos. Minha história nesse país teve um começo, mas não terá um fim, porque eu me reinvento o tempo todo para fazer a química do futuro. Ródia, há 100 anos construindo a química do futuro.